Obrigado. Bom dia a todos. Vamos, antes de iniciar a nossa singela exposição, rogar aos benfeitores da casa, aos nossos anjos guardiães, que nos envolvam com as suas vibrações de paz, de tranquilidade, de saúde, e igualmente as pessoas que nós trazemos na mente. Eu trouxe para a nossa reflexão um tema incontestavelmente importante, relevante na doutrina espírita. Sobretudo, muito oportuno, como a gente vai ver, como bem o referencia esse tema Allan Kardec e os espíritos que o auxiliaram na codificação do Espiritismo. Essa frase, Espiritismo, luz suave, quando a vi, na verdade, eu vi uma frase maior, e nessa frase maior estava lá um conceito que eu achei admirável. Por isso eu repeti aqui esse adjetivo, suave. Eu, quando li a frase de Joana de Ângeles, a instrutora, benfeitora de Divaldo Franco, como nós sabemos, é a seguinte: o Espiritismo, qual luz suave, vara as sombras dos nossos corações equivocados para nos apontar roteiro de equilíbrio à frente. O Espiritismo, qual luz suave. Aí me ocorreu de pensar como é que pode uma luz ser ou não suave. A verdade é que, do ponto de vista mais concreto, físico, uma luz pode realmente não ser suave. A luz pode ser agressiva. Se eu penso no sentido físico, uma luz que vem de um farol de um carro que trafega na mesma direção, mas em sentido oposto, em sentido contrário, essa luz pode me ofuscar. É evidente. Mas há também um outro sentido que os espíritos vão explorar daqui a pouco, junto com Kardec, que é uma análise no seguinte sentido: uma luz, a luz conhecimento, uma metáfora, no sentido metafórico, a luz como conhecimento, a luz como instrução, ela também pode ofuscar, pode fascinar, como diz Kardec. A luz, se desmesurada, se desmedida, dependendo de quem a recebe, a pessoa pode deixar-se fascinar. Daí a expressão de Joana de Ângeles: o Espiritismo não, é luz suave, que não ofusca e nem fascina. Ou pelo menos deveria ser assim. Há uma sentença proferida por Jesus, que é, como todo o seu ensinamento, admirável. Ninguém acende uma candeia para pô-la, para colocá-la sob o alqueire. Como nós sabemos, a candeia era ou é esse lampião antigo que as pessoas utilizavam no passado para iluminar ambientes, e era a candeia depositada no chamado candeeiro, nas paredes, nas casas simples, humildes, nos palácios. E Jesus dizia que a gente, ao acender a candeia, ao acender o lampião, àquele tempo, essas candeias utilizavam-se óleos e outros combustíveis. Ele dizia, não se pode pôr debaixo do alqueire. O alqueire era uma medida, ou é uma medida muito antiga. Embora nos confundamos pensando na medida agrária, o alqueire era também um recipiente, uma vasilha, segundo os historiadores, com cerca de 40 litros, que se utilizavam, as pessoas utilizavam para transportar objetos, mantimentos. Esse era o alqueire. Então Jesus fala, ninguém acende um candeeiro, uma candeia, e põe a candeia debaixo do alqueire, porque isso não teria sentido, diz Jesus. Ao contrário, quem acende uma candeia, põe a candeia no candeeiro, o mais alto possível, a fim de que a candeia ilumine todos os que estão em casa.
Essa sentença proferida por Jesus é analisada por Kardec, por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, de maneira muito apropriada. Kardec começa dizendo o seguinte: nós não temos que tomar essa frase de Jesus, esse ensinamento, ao pé da letra, na sua plenitude. Tal sentença não quer dizer que devamos revelar incontidamente, inconsideradamente, todas as coisas. Não, nem sempre. No nosso dia a dia, dentro de casa, nem tudo nós falamos para os nossos filhos, para as nossas crianças. Se bem que hoje está completamente invertido. Hoje nem tudo os filhos e netos falam para nós. Eles sabem muito mais. Eles é que se mantêm. Outro dia eu li uma anedota interessantíssima. O pai chama o filho e fala assim. Aliás, eu li a propósito um texto que eu escrevi sobre homossexualidade, um termo interessante com base na doutrina espírita. Então, mas a anedota é a seguinte: o pai chama o filho e fala assim: filho, vem cá, precisamos conversar, você já está numa idade, precisamos conversar sobre sexo. Aí o filho chega até o pai e fala assim: pois bem, pai, o que você quer saber? Não está assim? É verdade, são tempos de mudança e de responsabilidade. Mas Kardec fala que nem tudo deve se dizer. Aliás, Jesus, ele próprio, não obstante tenha dito que a candeia não pode ficar debaixo do alqueire, ele próprio não ensinou de forma incontida, inconsiderada, irrefletida. Ele ensinou o povo que conviveu com ele, lá naqueles 2000 anos passados, de forma regrada, sistematicamente pensada. Para isso ele usou o sistema das parábolas. As parábolas têm um atributo interessantíssimo, porque à medida que as pessoas evoluem, crescem no entendimento, no conhecimento, eles fazem interpretações diferentes, de acordo com os tempos. Essas parábolas que Jesus ensinou, não obstante tenham 2000 anos, ou algumas parábolas dos antigos religiosos, de 3, 4 mil anos, são interpretadas hoje à luz da história, da geografia, da ciência, da cultura, de forma adequada. Isso Jesus fez com a propriedade que ele podia fazer como excelso governador dos nossos destinos. Então Kardec frisa bem isso. Não quer dizer que se deva falar tudo de forma inconsiderada, irresponsável. E Kardec continua: todo ensinamento, todo conhecimento, toda instrução que a gente vai passar para uma pessoa deve ser medido de forma proporcional à capacidade, ao entendimento daquelas pessoas a quem a gente quer instruir. Certas notícias, quando mal passadas, quando desmedidas, quando impensadas, em vez de instruir, em vez de orientar, desorienta. Todo ensinamento deve ser proporcionado à capacidade, ao entendimento das pessoas a quem quer se instruir. Veja onde é que Kardec vai chegar, a partir daquela frase de Jesus. Há pessoas, continua Kardec, isso no Evangelho segundo o Espiritismo, a quem uma luz viva demais, intensa demais, deslumbraria antes de esclarecer. Eu e nós mais antigos no movimento espírita sabemos, por exemplo, como esse é verdadeiro na tribuna espírita, ou mesmo no movimento espírita. É muito, não digo que seja muito, mas é relativamente frequente um jovem que nunca ouviu falar sobre o espiritismo, que de repente o conhece e passa a ler de forma incontida e dedicada, e corre o risco, esse jovem, vi muito isso, de deslumbrar-se, deixar-se fascinar pelo conteúdo espírita, movendo-se de ideais, às vezes, inoportunos. Eu vou dar um exemplo, e cada um de nós certamente poderíamos citar um. Eu conheci um amigo, na verdade, um primo da minha esposa, um excelente rapaz, um excelente caráter, tinha um defeito que era santista, mas também não tem. E eu sou paulino, mas nós tivemos uma infância juntos. Conforme eu estou virando, o som está prejudicando, né? Não tá muito legal, né? Conforme eu faço o movimento. Mas tá bom, né? E ele conheceu, ele não era espírita, eu já era espírita desde que ele não era.
Mas ele conheceu o Espiritismo e passou a dedicar-se à doutrina com tal afinco, de forma tão dedicada, que de repente ele deixou-se fascinar, a ponto de... Eu conheço pelo menos um caso, mas eu conheço mais de um caso. Ele, que namorava há muitos anos, na cidade onde nós residimos, chega até ela e diz: nós vamos encerrar o nosso namoro de há tantos anos. E a menina, perplexa, falou: mas por quê? Qual é a razão? Porque eu, com o Espiritismo, dedicar-me à doutrina integralmente. Não vou me casar. Que foi uma tremenda besteira que ele pensou e fez. Passados alguns meses, talvez um ano, ele descobriu, você que é jovem, era uma pessoa importante para ele. Ele gostava, ele a amava e então pensou em retornar. Foi procurá-la e disse: olha, eu cometi um equívoco. Hoje eu descubro que eu posso fazer duas coisas. Eu posso me dedicar à doutrina, fazer minhas palestras, já escrever, sem que com isso eu tenha que afastar de você. Então ela lhe disse: agora eu não quero mais. Ele se matou por pouco, quase se suicidou. Adquiriu arma, mudou-se para ele trabalhava no Banco do Brasil, mudou-se para uma cidade próxima a São Paulo. Um desastre. De repente a luz fascina. Todas as luzes. A ciência, muitas vezes, fascina. Então Kardec dizia: há pessoas a quem uma luz por demais viva pode levar a pessoa a deslumbramento. Mas Kardec, olha que interessante agora. Temos que ter um certo zelo, um certo cuidado, uma certa atenção. Nós temos que medir, dimensionar a instrução que a gente leva, ou que recebe. Que a prudência, que a atenção, calar, cuidar. Esse aí. Então, Kardec diz assim: no entanto, o que a prudência, o que a experiência recomenda calar, olhe, vá devagar, vá com prudência, vá com atenção, cuidado. Cedo ou tarde, mais cedo ou mais tarde, um dia qualquer, será descoberto. Porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si próprios, por si mesmos, a luz viva. Ainda que com o nosso zelo, com o nosso cuidado, a gente zele por adequar, por dimensionar, por proporcionar um ensinamento, uma orientação. Uma orientação. Alô? Não. Deixa esse aqui mesmo. Eu fico com esse mesmo. Está funcionando? Tá, então tá bom. Então Kardec diz assim, que há de chegar um momento, e a humanidade atualmente vive intensamente esse momento, em que os homens, por terem chegados a um certo grau de desenvolvimento, procuram por si mesmo a luz viva, em especial na religião. Mas nós podíamos falar nos costumes, na cultura de um modo geral. Nos costumes, isso está muito evidente. Nós, mais velhos, somos de uma geração em que os homens, a criatura humana, homens ou mulheres, parece que não haviam ainda despertados para a realidade que nós vivemos hoje. Realidade, inclusive, perigosa. Nós vivemos, num certo momento de descoberta, de descobrimentos, momentos que podem gerar muito problema para a humanidade. A violência exacerbada, o conhecimento exagerado, a informática em especial, pode levar a criatura humana a problemas muito sérios em todos os sentidos, como, por exemplo, na questão da educação dos filhos, da prole, uma vez que a internet entra, é um pleonasmo, né? Entra na sua casa, invade o seu ambiente, e se mostra desnudada
para os seus filhos desde a mais tenra idade. Os casos de pedofilia que se vê narrar pela internet, os dramas que vivem os pais de filhos que marcam encontros perigosos, os tais rolezinhos, os tais encontros, eventualmente as badernas que se vê proporcionar, são feitas por meio de redes sociais via internet. São conhecimentos que os homens procuraram por si próprios e, de repente, isso pode se tornar uma faca perigosíssima dos chamados gumes paralelos, dos dois gumes. Mas Kardec diz assim: então, nesse momento, não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, a fé desfalece. Essa interpretação vem muito oportunamente em relação ao Espiritismo. A doutrina espírita traz para nós certos conhecimentos, certas instruções, que até então nós não recebíamos. A doutrina espírita está completando 157 anos. Até recentemente nós pouco sabíamos das leis que regem, por exemplo, a fenomenologia do mundo espiritual. Mas o homem por si passou a descobrir essas leis. E é preciso, portanto, que nós, a doutrina espírita em particular, esteja atenta, esteja voltada para esse público ávido de compreensão, de entendimento, de assimilação desses ensinamentos. Kardec usa, para encerrar sua frase, a seguinte expressão: sem a luz da razão, do cérebro, do raciocínio, do entendimento, a fé desfalece. Verdadeiramente, no tocante às religiões, só a fé é pouco. Porque se a fé não for uma fé raciocinada, não for uma fé refletida, o consolo não vem. Verdadeiramente consola a luz que orienta. Verdadeiramente consola a religião que orienta, a religião que instrui. Então, se por um lado nós devamos ser parcimoniosos, atender com parcimônia, com zelo, com cuidado a instrução que se leva para os demais, para as pessoas, por outro lado, é chegado o momento de a gente desvelar, tirar o véu de cima, como Kardec fez há 157 anos, de certos princípios, conhecimentos, certos dogmas religiosos. Até porque a fé por si só não se sustentaria. Hoje em dia, a gente vê muita gente falando em fé, na fé ardorosa, na fé que salva, na fé que move montanhas, na fé que consola. Não obstante, a gente vê também pessoas que de um momento para o outro, colocados diante da provação, sem entender o mecanismo da justiça divina, perde a fé. A fé desfalece. Vejam o que diz o grande escritor, já desencarnado, Herculano Pires, José Herculano Pires, num dos seus livrinhos interessantes e pouco conhecido, no livro Tesouro dos Espíritas. Veja o que José Herculano Pires fala sobre essa questão. A nova lei que nos veio com o Espiritismo, com a nova revelação, é a chamada lei da instrução. É o momento da instrução. O Espiritismo, diz ele, a doutrina espírita, é o nosso grande instrutor, que nos lembra os ensinos evangélicos, que nos faz recordar os ensinos de Jesus, e que nos explica, que nos ensina, que nos orienta, que nos informa de onde a gente vem, para onde a gente vai e qual é a finalidade da nossa vida na Terra. A doutrina espírita, verdadeiramente, ao orientar, ao passar essas instruções, consola. Veja a frase final dele. O Espiritismo nos consola em nossas dores, em nossas tribulações, em nossos sofrimentos, em nossos desesperos, não por uma vaga promessa, mas pelo conhecimento do nosso destino. Esse é o papel da doutrina espírita. Essa é a candeia que se deve colocar agora sobre o candeeiro, longe do alqueire. Essa é a instrução que até então e recentemente era colocada de forma velada, como aliás o fez Jesus. Jesus, quando falava com a população, com a massa, falava de uma forma, mas usava uma sistemática absolutamente distinta, mais rica e plena, quando ele falava com os apóstolos. Nem tudo que Jesus disse aos apóstolos, ele disse ao povo, de um modo geral. Porque esse povo, as pessoas de então, ainda hoje, mas de então, essas pessoas não estavam preparadas para a luz que os ofuscaria.
Assim é a doutrina espírita. Passados um século e meio, os espíritos vêm e retiram o véu do chamado mistério, essencialmente do mistério da comunicabilidade dos vivos com os mortos, dos fenômenos de um modo geral, dos fenômenos de cura, e por aí afora. O Espiritismo, há 157 anos, tomou para si esse papel, aliás, prometido por Jesus. Nem tudo eu vos posso dizer agora. Jesus foi claro, isso ele falou com todas as letras. Porém, no momento oportuno, vos enviarei o Consolador prometido, que haverá de restabelecer tudo que tenho dito e ir além. É esse o momento, esse é o papel do Espiritismo. Tirar essa candeia debaixo do alqueire e colocá-lo acima do alqueire, colocá-la no candeeiro. Essa é a luz, essa luz refletida, essa luz abençoada, essa luz que nos abençoa, consola, fortalece, equilibra. Eu confesso, e sei que muita gente pensa como eu, que não me faltam, a mim não fazem falta, as orientações de um médium aqui, de um médium acolá, de uma conversa com todo respeito, nem sequer me fazem falta os médiuns que curam. Não que eu não tenha doenças, não que eu não tenha as minhas necessidades, eu as tenho. Inculto, portanto, necessidades quanto ao conhecimento, e também físicas ou espirituais. Não obstante, a instrução do Espiritismo, a instrução espírita, a mim me parece tão plena, tão rica, que eu não preciso, dispenso. Olha, você está com sua hernia de disco aí? Estou com a minha hernia de disco aqui faz 40 anos. Não quer ir um médium no Pará, não sei das contas? Não quero. Mas ele cura? Eu falo, não sei, se eu tiver esse mérito, certamente as forças espirituais vão convergir para que eu vá até lá. Mas se eu não tiver... E eu, por exemplo, há anos, 20 anos talvez, estive num centro espírita em São Paulo, junto com o Divaldo Franco. E lá em São Paulo, nesse centro, cujo nome eu não me lembro, atendia um espírito chamado Dr. Camura. O médium se chamava Antônio, deve estar encarnado ainda. E Divaldo tinha um problema de hernia de disco. E falou, Eurípides, eu vou para esse centro, vamos juntos. Eu vou, vamos ver. E de fato, Divaldo foi atendido por esse espírito, e por incrível que possa parecer, com uma única sessão, o Divaldo foi curado da hernia de disco. O homem ficou um capeta para vomitar. O Divaldo tem 80, o Divaldo está com 90 anos, isso faz uns 20. Ele estava com 70 anos, viaja pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro, e hoje está pleno, e Sara, 87 anos. E aí eu pensei, rapaz, eu disse para minha mulher, eu acho que eu vou então tentar. Já que eu vim aqui, talvez não seja por acaso, eu vou procurar por esse médium. E aí Divaldo me disse, olha, mas não venha a São Paulo não, vá a Ribeirão, que esse espírito atende num centro espírita de Ribeirão. Aí eu fui com minha esposa. Fui, passei lá por 2 ou 3 sessões. O fato é que eu não fui curado. E também não me surpreendi. Estou com a minha bendita irmã Hérnia aqui até hoje. Não fui curado. E compreendi muito bem esse processo. Por que ele foi curado e por que eu não fui? Uma razão muito simples. Fiz de tudo para me curar. Fui até num senhor que dava um tal de um pique numa orelha. Numa cidade vizinha. Que curava. Tem uma prima que disse, Eurípides, a minha irmã... Isso é um testemunho que eu não posso ignorar. A minha irmã tinha hernia de disco, estava travada, como eu fiquei, e fui internado muitas vezes. Travada na cama. Nós a levamos a esse senhor, uma cidade vizinha. Ele então dá um pique na orelha, somente, e cura a hérnia. Eu falei, bom, eu que já tentei, se eu não fosse espírita, eu diria assim, eu que já tentei até médium, mas eu que já havia tentado tudo, não custa, fui à cidade. Só rapidamente, eu não quero passar das 11, é bem rapidinho. Quando eu cheguei à cidade, minha esposa foi junto, minha mulher estava junto. Quando eu cheguei à casa dele, falou, vamos lá para minha casa? É uma varanda lá no fundo, uma pessoa muito simples, muito humilde, não cobra nada. Tem todos os méritos de ser uma pessoa, certamente, munida de boas companhias espirituais. Mas o senhor disse para mim, professor, o senhor se senta nessa cadeira que eu vou preparar aqui os apetrechos. A primeira coisa que ele pegou foi um saquinho de gelo, num plástico, e me pôs na mão. Segura aí, professor. Eu falei, o que é isso? Ele falou, isso é anestesia. Tá bom. Acendeu uma lamparina é aquele trenzinho de fogo, né, Dil? Pegou uma chave de fenda, de apertar parafuso desse tamanho, e pôs a ponta, a extremidade no fogo. E aquele trem foi ficando vermelho, virou uma brasa viva. E ele veio com aquele trem pro meu lado. E eu com o saquinho, ele falou assim, bota o saquinho de gelo na orelha.
é um pique nessa cartilagem aqui, ó. Nessa dobrinha aqui. E ele veio com aquele trem, e eu estava molhado por causa do gelo, a hora que ele botou aquela chave de fenda, aquilo ferveu. Aquele cheiro de carne queimada. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu vou amarrar? E ele falou assim, olha, fique firme e pense em Jesus e numa cachoeira. Eu não dei conta de pensar nem na cachoeira. E fui embora, não curei. O meu ortopedista, já desencarnado, que era o Martucci, falou, Eurípides, não faça a cirurgia. Nós temos 32 discos, e você tem uma compreensão física, uma compreensão atrapalhada. Se eu tirar um, você vai desarranjar os outros. Vai ter que conviver, você vai ter que emagrecer. Enfim, então o que eu quero dizer é que, para mim, nada disso me contraria. E eu tenho uma certeza, uma convicção tão plena e grande e abençoada quanto a compreensão da fenomenologia espírita, da instrução que me chega, que não me faz falta, tudo bem, paciência. É assim, esse eu vou levar o meu cara. E só há uma razão por que os outros curam e não curam se eu também procurei. É assim, nós temos que compreender. As pessoas às vezes brincam comigo. Uma ocasião eu estava com o Divaldo Franco no Paraná, estávamos na residência de um casal que o hospedava, estávamos nós dois juntos, sós, ambos, sozinhos. E nós nos sentamos num móvel, e ele então passou a receber Joana de Ângeles. Eu pensei, meu Deus do céu, Joana de Ângeles aqui comigo nesse ambiente, só nós. E eu fiquei deslumbrado, e ela com aquela voz mansa e meiga e doce, falando e dissertando sobre as bem-aventuranças, e falou, e narrou, e contou episódios. Quando ela acabou de falar, durante os 10, 12, 15 minutos, Divaldo, ainda sob a influência dela, ou ela, né, voltou-se para mim e falou assim, meu filho, você quer saber alguma coisa? Eu falei, não, senhora. Ai, minha mamãe, você é um miserável. Você tinha que perguntar isso, perguntar aquilo, perguntar aquele outro, perguntar do nosso filhinho desencarnado há 30 anos. Eu falei, não preciso. As perguntas que eu tenho, as respostas também eu as tenho. Não preciso, honestamente não preciso. Honestamente não preciso. Não me faz falta. É a convicção que eu tenho da doutrina espírita, porque essa luz, essa instrução, me consola, me basta. Com isso, o que eu quero dizer, aprendendo aqui com Kardec, com Herculano Pires, é que nós espíritas temos o dever, a obrigação, o compromisso inalienável a esse nosso papel dentro do movimento. Estudar. Estão ali as obras de Kardec, o Pentateuco em especial, e também as obras complementares. Nós que não estudamos, corremos o risco de pagar um preço bem caro, porque as provações vêm. Nos alcançam. Aliás, nós estamos reencarnados para a remissão dos nossos erros e para a aprendizagem, para o nosso crescimento. Então é necessário que nós estejamos atentos à instrução. Só a instrução consola. Só a instrução consola. Sem instrução não há consolo. Pois bem, tudo isso, todo esse preâmbulo, essa luz suave que nos orienta, essa luz suave que vem ao nosso encontro e que não nos ofusca, que não nos torna arrogantes, indolentes, essa luz que não nos desequilibra, que, ao contrário, aponta roteiro de equilíbrio, como diz Joana de Ângeles. Pois bem, essa reflexão em torno dessa luz é o preâmbulo para eu começar a exposição que eu pretendia fazer hoje, que é a seguinte. Esse aqui seria a exposição de hoje. Então eu vou começar a exposição. Eu quero parar até antes das 11, se Deus quiser. Claro que eu estou brincando. O que eu quero dizer é o seguinte. Esse é o tema que nós todos, espíritas, desde os mais velhos aos mais novos, merecem a nossa atenção. Os princípios básicos do espiritismo. Por razões as mais diversas possíveis. Primeiro porque o espiritismo, na visão dos espíritos, conforme expresso no Evangelho segundo o Espiritismo tem 2 mandamentos, segundo Kardec, segundo a orientação que Kardec recebeu. O Espírito de Verdade, no capítulo 6º, diz assim para Kardec, escreva aí para nós. E Kardec escreveu, espíritas, amai-vos. Esse é o mandamento supremo. E instruí-vos. Logo, o segundo mandamento é instruí-vos. O segundo não é sejais pacientes, tolerantes, enfim, praticante, crente. Não. O segundo mandamento é instruí-vos. Exatamente porque sem instrução não há amor.
Efetivamente, segundo Emmanuel, amor e instrução compõem duas asas que se consubstanciam nessa mola propulsora que leva o espírito ao progresso. As duas asas, se uma falha, se uma claudica, a outra não sustenta o corpo. O pássaro cai. Assim é o ser humano com essas duas asas, amor e instrução. O amor sustenta, é a força que nos permite lutar com os obstáculos da vida. Sem amor a gente não vai adiante. No entanto, a instrução é o discernimento. É o que me diz o que é obstáculo e o que não é obstáculo. De repente a pessoa ama muito, mas sem instrução, confunde o que é obstáculo com o que não é obstáculo. Daí o Espiritismo ser talvez, sem presunção, uma das únicas, se não a única religião no mundo ocidental que preserva esse caráter. É preciso estudar. E Jesus foi explícito, pleno nessa informação. A necessidade de nós evoluirmos quanto à dedicação aos princípios que ele ensinava. O Espiritismo, não por acaso, é uma doutrina educativa, uma doutrina progressiva, conforme Jesus ensinou, conforme Jesus falava. Jesus tem uma frase textualmente assim: sejais perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu. Meu Deus, como é que o ser humano, aquele povo de então, e nem o de hoje, como é que esse povo pode ser perfeito como o Pai? Não fora essa possibilidade do progresso infindo, continuado, sem fim, perene. Isso significa conhecimento, amor, sabedoria, experiência. Mas há mais razões para a gente estudar. O Espiritismo, não obstante viva já há muitos anos momentos diversos, diferentes do que ele viveu no passado, de perseguição, de zombaria, difamação, eu ainda peguei um pouco. Eu tenho 67 anos, me lembro do meu pai, na cidade que nós morávamos, em Macaubal, depois em Andeara, da perseguição que a doutrina passou, mas esses exemplos meus são ridículos, não vi nada. Vi mesmo foi nos relatos de médiuns, como por exemplo Caibar Schutel, Eurípides Barçanufo. Esses foram verdadeiramente perseguidos, o movimento era achincalhado. E para que nós possamos ter uma consciência argumentativa, poder de persuasão, enfim, a fim de que nós possamos nos colocar perante a injúria, a difamação, é preciso ser instruído. A Rosalina vai me permitir narrar uma coisa aqui muito rapidamente. Ela já deve ter narrado, se não narrou, deve narrar. Ela estava num evento em Campos do Jordão, numa colônia de férias, e lá houve, na colônia, eu nunca vou esquecer essa história que ela nos contou, e lá houve um culto ecumênico, do qual participaram, naturalmente, padre, evangélico, participaria um espírita. É assim mesmo, participaria um espírita que não pôde estar presente. E ao subir ao palco, o nosso irmão católico, era um padre, um sacerdote, falou como eu a vida inteira ouvi. Não obstante, isso não me inquiete. Honestamente, não me inquiete, não sofro com isso. Mas ele subiu ao palco e falou horrores, absurdidades incalculadas, sobretudo inadmissíveis, porque partindo de uma pessoa instruída na sua religião. São pessoas que têm graduação em teologia, são pessoas que conhecem, mal ou bem conhecem o Espiritismo, mas enfim, fez lá. E a Rosalina pediu licença, falou, olha, eu não posso me calar. Existiam vários espíritos, mas ninguém ousou, ninguém teve essa coragem, ninguém quis mover-se desse ímpeto. Não que o Espiritismo precise de defesa, absolutamente, jamais. Mas, por outro lado, é papel nosso de, com educação, com modo que é próprio da argumentação espírita, dizer, olha, não é bem assim. Ela então apanha o microfone e dissertou linda, didática e corretamente sobre os princípios espíritas e ainda com uma ponta de sabedoria, ela puxou a língua do rapaz, falou, esse não é o papel de um sacerdote aqui em cima, denegrir a imagem de uma religião. Isso é uma coisa muito equivocada. Pois bem, esse poder que ela tem, argumentativo, esse discernimento, essa orientação, quem pode fazê-lo? Quem conhece, quem estuda, quem se dedica, quem busca a compreensão espírita. Veja que não só o consolo, mas também esse poder. Diante dos filhos, de um cônjuge, como é que eu posso me argumentar? Como é que eu posso me colocar diante das dúvidas, das perguntas, diuturnamente? Eu acho que quase todos nós, talvez não os mais novos, mas nós de uma certa idade, somos quase que frequentemente procurados por pessoas desesperadas que perderam entes queridos e vêm buscar orientação conosco. Professor, ou amigo, ou fulano, ou pai, ou mãe, ou tio, ou primo, o que eu leio, o que eu falo, o que eu oriento, como é que eu me ponho, como é que eu me dedico, como é que eu respondo? Se não tivermos essa consciência argumentativa, esse domínio mínimo acerca dos princípios básicos que regem, que orientam, por exemplo, que disciplina a fenomenologia mediúnica, é preciso saber o que é kardecismo e o que não é kardecismo, o que efetivamente é mediunidade do ponto de vista espírita.
Se eu não me dedicar à leitura do livro dos médiuns, que é esse código que rege os fenômenos espirituais, eu não vou poder argumentar. Se eu não ler o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vou ter poder de persuasão religiosa nenhuma. Se eu não ler Céu e Inferno, se eu não ler a Gênese, nós temos que ler mal ou bem, que seja pouco, mas que seja aos poucos, pelo menos. E a Rosalina não faria isso, e certamente só teve essa coragem porque tinha a sustentá-la. Eu falei, eu sei o que eu estou falando, eu li. Me debrucei sobre a obra espírita. Meu pai era um homem rude do campo, um lavrador, sem cultura nenhuma, de 2 meses de escola, 60 dias de instrução. Mas lia a Gênese. Meu pai lia a Gênese, à luz de lamparina, no sítio onde ele morava, buscando essa orientação. Onde é que ele aprendeu isso, meu Deus? Obras póstumas, Evangelhos com o Espiritismo, a Bíblia. Então, esse é o sentido da motivação para nós estudarmos. E os princípios, é claro que eu não vou decliná-los, mas no momento oportuno, para aqueles que desejarem fazê-lo, estão aí os princípios conhecidos. A gente os encontra nos livros, em qualquer lugar. Deus, que é um princípio básico para a doutrina espírita. O Espiritismo classifica, o Espiritismo caracteriza, o Espiritismo compreende, o Espiritismo assimila Deus de maneira muito simples. Inteligência suprema, inteligência maior, inteligência máxima do universo. E causa primária de tudo. E pronto. É assim que... Não, pronto. Na questão 14, os Espíritos falaram, não vá adiante disso, não, que vocês não têm ainda condição de compreender. Não é que é um mistério, mas não dá para compreender. Vocês têm, dizem eles, a Kardec na questão 14, todos nós, temos coisas mais importantes a começar a cuidar das nossas imperfeições. Esqueça essa coisa de tentar compreender a natureza íntima de Deus. Com o maior respeito, eu confesso que de todos os meus defeitos, esse eu não tenho. Não sou preconceituoso, mas eu vejo meus irmãos, até amigos de faculdade, de escola, na religião evangélica, que falam, olha, quando morrer, né? Vão se ver face a face com Deus. Gente, é muita presunção. Face a face com Deus depois de uma vidinha michuruca dessa? Não, é preciso... Os Espíritos falam que a gente vai... Se é que Deus é um ser que a gente venha ver, porque a gente não sabe. Se é que Deus é um ser, um ente que a gente possa ver, nós haveremos de vê-lo nos píncaros da nossa evolução. O que a gente vai ver mesmo, depois desencarnado, é muito espírito atrapalhado. Esse é que é o medo. Como o irmão Jacó fala, enfim. Eu não estou dizendo que eu não quero passar das 11, deixa eu correr. Pois bem, há aqui uma expressão interessante, que é bem o pensamento espírita. Por exemplo, esse grego, filósofo grego, ao tempo de Jesus, ele tinha uma frase interessante. Quando os discípulos dele perguntavam, mestre, Pípito, mestre, o que é Deus? Fale para nós, conte para nós, raciocine conosco, dialogue conosco, fale para nós sobre Deus, o seu entendimento sobre Deus. Eles eram homens sábios, esses eram espíritos especiais. Esses filósofos gregos eram espíritos, como hoje, como sempre, a misericórdia divina encaminhou a humanidade para fazê-la evoluir. Esse era um deles, Sócrates, Platão, esse povo. Na área da música, da cultura, da ciência, da filosofia. Esse Pípito falava assim, olha, eu não posso definir Deus. Não posso, como ser humano eu não posso. Mas por que o senhor não pode? Porque se eu pudesse definir Deus, alguma coisa estaria errada. Um ser humano limitado, se eu pudesse definir Deus, alguma coisa estava errada. Se eu pudesse defini-lo, então, eu também seria como ele. Eu consigo compreendê-lo, eu sei defini-lo, então eu também seria Deus. Ah, não, Deus você não é. Bom, então também ele não é. Se eu puder definir Deus, ou eu sou Deus, ou ele não é. Fantástico. É isso mesmo. Imagine que nós espíritos, no limiar da nossa evolução, no início, poderíamos definir Deus. Se pudéssemos compreender os atributos divinos, então nós seríamos um Deus também. Ah, não, pode sim. Bom, então Deus não é tudo o que a gente pensa. Esse pensamento dele é fantástico. E depois tem um pensamento atribuído ora a Santo Agostinho, ora a São Francisco, que é uma questão que nos toca de perto, né? A gente, quando está nas nossas elucubrações, nos nossos pensamentos, nas nossas preces, a gente tem um sentimento íntimo que parece que nos revela, que nos dá a compreensão acerca da divindade. Sem que ninguém pergunte. Mas se alguém perguntar, ele fala, se não me pergunta, eu sei quem é Deus. Se me pergunta, eu não sei mais. Jesus, é lamentável que as nossas religiões irmãs ou co-irmãs tenham esse veso, esse vício, esse erro, esse equívoco de acreditar que o Espiritismo não seja cristão. Meu Deus, como pode, ainda nos dias de hoje, depois da passagem de Chico Xavier pela Terra, ou de grandes médios, como Divaldo hoje, como Ivone Pereira antes, dizer que o Espiritismo não é cristão? Que maluquice, onde é que essa pessoa tira isso?
Há uma passagem atribuída por Mateus a Jesus, em que ele fala, olha, para os apóstolos, olha, o povo aí fora, o que anda falando de mim? Perguntou para os apóstolos, ali na intimidade. Ah, mestre, eles falam que o senhor é isso, aquilo, o profeta tal, o profeta que veio, que vai. Ele falou, não, Jesus falou, não, eu quero saber vocês agora. Pedro, você, Pedro, o que você acha? Quem eu sou? E Pedro tem essa frase lapidar, né? Mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então arremata a frase, né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, ou seja, foi a mediunidade. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Essa passagem é muito interessante e merece comentários, como aqui já foi feito por muita gente, porque nesse momento Pedro era motivado por um espírito benfeitor, espírito amigo, espírito do grupo. Porque ele se volta para Jesus e fala, Jesus, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus enaltece aquele momento. Pedro, quem te falou isso? Não é a carne, não é o sangue, ou seja, não é o seu conhecimento físico. Quem está te soprando isso aos ouvidos, o sentimento, dado que você tem essa percepção, são os espíritos, amigos, via o canal da mediunidade. Mas Jesus não podia falar isso, porque seria a tal luz que eu fui começar. Que mediunidade? O que o senhor quer dizer com isso? Não interessa. Foi Deus que te falou. É marcante, porque de inopino, de repente, Pedro, assim, questão de segundos, segundo a narrativa de Mateus, Pedro fala assim, mestre, a turba, o povo, quer linchar o senhor lá embaixo, não vá para lá, não desça, não vá, vamos ficar aqui, não desça, não vá de encontro, não vá trombar com esse povo violento. E Jesus então se volta para Pedro, ato contínuo, e fala assim, afasta-te de mim, Satanás. Então não dá para entender mais nada. Era o Deus que orientava, agora é Satanás. A mediunidade, se antes ele teve a orientação, a lucidez de reconhecer Jesus como Filho do Deus vivo, agora, por influência de um espírito que tinha lá seus planos, Pedro fala, mestre, vamos ficar aqui, não vá ao encontro da sua missão. E Jesus fala, de jeito nenhum, eu tenho que ir, é a minha missão, meu dever e tal. Mas essas coisas são para lá. Outro princípio básico do espiritismo é a noção de espírito. O perispírito. Meu Deus, como é que as religiões podem viver sem esse conceito? A chave para a compreensão dos fenômenos mediúnicos. E eu confesso que gosto muito de ler obras que procuram fazer a detração ou de detratores que combatem o espiritismo. Via de regra, falta para essas pessoas, para esses escritores, a noção dessa chave fantástica, o perispírito, que é esse corpo misto entre físico e espiritual, que é esse corpo intermediário entre o corpo físico e o eu, espírito, que é esse corpo com o qual eu vou transitar no mundo espiritual, que é esse corpo que a gente vê quando as pessoas morrem. Quando uma criança fala, eu vi o vovô, quando uma pessoa vi meu pai, vi minha mãe desencarnado, na verdade está vendo o perispírito, porque o corpo mesmo está na terra, virou pó. E, infelizmente, esse é um princípio fundamental, básico, de extraordinária importância, fantástica importância para a compreensão da fenomenologia espiritual. Mas as religiões não têm. E essa palavra, não obstante o conceito seja velho, foi criada por Kardec, né? O sentido, o princípio da evolução. O espiritismo é uma doutrina evolucionista. E quem disse isso foi Jesus. Quando ele fala, por exemplo, que tinha muita coisa para nos contar, mas não podia contar naquele momento. Se não podia contar naquele momento, vai nos contar quanto? Mês que vem? Ano que vem? Não. Existências afora. Aqui, quem fala isso é João. Mas a finalidade da encarnação, segundo Kardec, a finalidade da encarnação é o melhoramento progressivo da humanidade, é a perfeição a qual Jesus se referia. Essa perfeição a qual Jesus se referiu, nós vamos conquistá-la com esse sentido evolucionista, vivendo, neste e em outros mundos. Eu, quando fazia o ginásio, antigo ginásio, aqui em Andeara, era a segunda série do ginásio, portanto, seria equivalente hoje ao que ano do fundamental hoje. Segunda série naquele tempo, hoje acho que seria o sétima, oitava, por aí, né? Sétima. Porque hoje tem o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Seriam os 4 do ginásio do meu tempo. Depois vem sexto e sétimo, é isso mesmo. A minha professora de francês, que é uma figura que eu adorava, que por sinal era de Rio Preto, que por sinal minha casa, a rua da minha casa faz confluência com a rua que tem o nome dela, Odete Gossen. Aqui alguém conheceu a dona Odete? Pouca gente, né?
ela dava aula de francês, uma mulher formidável. E eu não sei por que cargas d'água, um molequinho, eu me lembro daquele episódio do Chico Anísio. O Chico Anísio tinha um personagem que quando o Chico Anísio chamava, ele falava assim, o pai da Glória Pires. Ele falava assim, ai Jesus Cristo, como é que é? Ai Jesusinho, como é que você me achou aqui? Eu falei, mas como é que a professora Odete me achou eu quietinho aqui? Ela vai me falar de espiritismo comigo? Um moleque de 13 anos, 12 anos. Mas ela falou, Eurípides. Ai Jesusinho do céu. Vocês que são espíritas, não sei o que. Ela é muito educada, mas ela estava indignada. De onde é que vem? Vocês falam que as pessoas morrem e se reencarnam. Desencarnam e reencarnam. Desencarnam e reencarnam. E esse povo nascendo, essa população desmesurada. Olha que naquele tempo estávamos longe ainda da população que nós temos hoje, mas de fato estava aumentando. De onde é que vem esse povo tudo? De onde é que vem esses espíritos? Se os que estão desencarnando estão reencarnando, ou se os que estão reencarnando são os que morreram. E eu não sei bem o que respondi para ela. Espero que eu não tenha falado muita besteira, mas é tão simples. O Espiritismo, logo nas primeiras perguntas, nos traz essa informação no Livro dos Espíritos. Deus cria incessantemente. E os mundos são habitados ou habitáveis. E o sentido da progressão evolucionista do Espiritismo é esse. Os espíritos vêm de outros mundos e se encostam no nosso. Sem falar que na crosta espiritual existe cerca de 3 vezes o número de encarnados. A Terra hoje está com 7 bilhões. Segundo informações de André Luiz, no mundo espiritual existem desencarnados 21 bilhões. Mas eu não devo ter dito nada disso para ela. Mas, infelizmente, são noções que a gente... Me faltou poder de argumentação, embora fosse uma criança, né? A lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação, meu Deus, como essa lei é basilar e fundamental para a compreensão dos nossos sofrimentos, fracassos, das nossas lutas, e ao mesmo tempo de estímulo para nós perseguirmos os nossos objetivos, a compreensão das leis. Jesus tem exemplos basilares. Esse aqui é o do cego, do paralítico lá do tanque de Betesda. O sujeito chega até Jesus e fala, eu não dou conta, ninguém me acode, ninguém me ajuda, porque a hora que o tanque a água começa a ser revolvida, tinha que jogar os paralíticos, cegos dentro da água, e as pessoas podiam se curar. Ele então se queixou a Jesus, olha, eu não consigo, ninguém me leva, quando eu chego lá já acabou, e Jesus fala, você quer ser curado? Eu quero. E então Jesus fala, levante e anda, e ele foi curado. Interessante que tempos depois Jesus encontra esse cego, esse paralítico, e tem essa frase, como é uma frase de Jesus em todo o texto dele, no tocante à cura. Essa frase aqui. O que eu fiz? Essa aqui. Ali. Olha lá. Jesus um dia encontrou esse sujeito, esse paralítico, e disse para ele o que ele costumava dizer nesses momentos. Já estás curado, já estás são. Porém, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Ação e reação. Lei de ação e reação. Reencarnação. Meu Deus, como entender o mecanismo da justiça divina? Como é que nós compreenderíamos a natureza dos nossos sofrimentos, percalços, das nossas limitações ou dos sucessos? Nas diferentes áreas de ciências, se não fosse o sentido da reencarnação. Olha que frase fantástica. Olha que frase fantástica. Para que é que a gente se reencarna? Para remir, para espiar, para aprender, mas, sobretudo, para dar aso, para dar vez, para dar seguimento, para dar oportunidade para o nosso progresso infindo. Só o Espiritismo fala isso. O progresso infindo da população. Pluralidade dos mundos habitados. Jesus falava muito sobre isso. Eu não vou me estender, mas, por exemplo, hoje, agora, recentemente, mês passado, ano retrasado, abril, março, fevereiro agora, a ciência está descobrindo cada vez mais os chamados exoplanetas. Exoplanetas são planetas, na linguagem científica, que estão fora do nosso sistema solar. No nosso sistema solar, nós sabemos que nós temos 9 planetas. Temos 9, ou tínhamos, né? Porque o Platão acho que perdeu a categoria de planeta. Mas no nosso sistema solar, fora do nosso sistema solar, existem muitos planetas com condições muito semelhantes, similares. Olha o que os cientistas falam. Condições muito similares aos da Terra. Tanto a rotação quanto o tamanho. São planetas que, girando em torno das estrelas deles, assim como nós giramos em torno da nossa estrela, que é o Sol, esses planetas, ao girar em torno dos seus sóis, das suas estrelas, estão numa zona que eles chamam de zona habitável.
cuja distância não é longe demais para que a água existente seja pétrea, gelo, e nem próxima demais para que a água não seja vapor, numa região chamada habitável, onde a água possa estar no estado líquido e, consequentemente, com a possibilidade de vida bacteriana. Ora, onde tiver vida bacteriana, possivelmente vai ter vida humana. Na Terra foi o que aconteceu. Nos primórdios da Terra, a vida era bacteriana. A Terra, nossa, tem 4 bilhões e meio de anos. Esses planetas que estão sendo descobertos pelas estações, por essas estações planetárias, são planetas que estão, às vezes, há mais de 4 bilhões de anos. Portanto, essa luz que nós estamos vendo, olhando para o céu, que os nossos telescópios têm pego, essa luz saiu desses planetas há 4 bilhões, há 5 bilhões. Portanto, nós estamos atrasados, defasados, no sentido de como que estão esses planetas hoje. Na constelação de Fomalhaut, por exemplo, descobriram vários planetas de 4 bilhões de anos atrás. Como será que se passou? Como é que se desenvolveu a população, os seres, a natureza nesses planetas? Possivelmente são planetas habitados, se não habitáveis. A imortalidade da alma. Todas as religiões cristãs falam na imortalidade. Catolicismo, protestantismo, os evangélicos de modo geral, os budistas, todos falam na imortalidade. A alma não morre. O Espiritismo fala também, só que o Espiritismo acrescenta um binômio fantástico. O Espiritismo fala também na anterioridade e na posterioridade. O Espiritismo fala no antes e fala no depois. Se todos falam no depois da vida, o Espiritismo fala também no antes, pois é o antes que propicia o depois. O Espiritismo fala na vida passada, na vida pregressa e na vida futura. As religiões empacam por aí. O plano espiritual, essa residência, o mundo para o qual nós vamos voltar, para o qual a gente vai retornar, o mundo do qual a gente veio. Mediunidade. Que conceito, que princípio fundamental da mediunidade. Esse dom, essa habilidade, essa destreza que todos nós temos num grau qualquer, embora Kardec defina verdadeiramente médium aquele que sinta num grau com uma certa possibilidade mais ostensiva, mas todos somos mais ou menos médiums. Essa habilidade, essa destreza, essa possibilidade, esse recurso, esse dom de a gente sentir, registrar, escutar, ver, pressentir os espíritos de alguma forma. Isso se chama mediunidade. Essa ponte que liga o nosso mundo dos chamados vivos com o mundo dos chamados mortos. Essa ponte que interliga os dois mundos chama-se mediunidade. Ou esse sentido extra que vai além dos 5 sentidos. O corpo físico, o nosso corpo tem 5 sentidos. E é do corpo. Tanto que se eu impedir a visão, o olfato, o tato, o paladar, a audição, são 5 sentidos do corpo. Se eu tapar, não vejo porque é do corpo. Se eu tapar, não sinto. Se eu tapar o ouvido, não escuto. São sentidos do físico. A mediunidade, não. A mediunidade é um sentido do espírito. Então a gente diz, esse tal sentido extra, que os estudiosos chamam de pessoas extrasensoriais, essa habilidade, o espiritismo chama de mediunidade. Eusapia Paladino, que foi uma italiana famosíssima pelos dons mediúnicos que ela tinha, as pessoas faziam experiências com ela, William Crookes e outros tantos estudiosos, pegavam um jornal que tinha chegado de uma capital lá da Europa distante, põe o jornal sobre a mesa sem que ninguém tivesse lido ainda o jornal. Nenhum dos pesquisadores, nem Eusapia Paladino, que tinha os olhos vendados, fechados, e ela então, o espírito que atuava nela, fazia a seguinte brincadeira: põe o jornal sobre a mesa que eu vou ler. Aí mas você vai ler de olhos vendados? Aí o espírito fala, sim, vou ler, não preciso dos olhos. Eu vou ler com o cotovelo. Aí ela passava o cotovelo em cima das frases e lia. Eles achavam que estava lendo com o cotovelo. Para passar qualquer coisa, o espírito é um sentido que ele tem, que não cabe agora a gente debruçar sobre esse ensinamento, mas é esse sentido, é esse dom, essa habilidade da mediunidade. O Novo Testamento e o Velho Testamento trazem uma profusão, uma quantidade infinda de exemplos, de circunstâncias, de histórias, de passagens, de plena mediunidade. Essa aqui do rei Saul e Samuel é talvez a mais bela de todas. Ou então aquela do Monte Tabor, quando Jesus sobe e vem ao encontro dele, Elias e Moisés. Mediunidade pura. Se bem que de Jesus a gente não classifica como mediunidade, né? A influência dos espíritos em nossas vidas. Quanto que a gente aprende sabendo que nós somos influenciáveis para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Quanto que a gente aprende com isso? Isso está argumentado, discutido, explicado. É outro princípio espírita que nos ajuda nessa assertividade na discussão com as pessoas, que nos dá essa consciência argumentativa a qual eu me referi. A ação dos espíritos na natureza. Fala-se tanto hoje em dia nos duendes, nisso e naquilo, espíritos. Jesus já ensinava. Há uma passagem bela de Jesus atuando sobre a natureza, e ele dizia que o que ele fazia nós podíamos fazer. E, segundo Kardec, existem espíritos lá no mundo espiritual que cuidam da natureza, que regem essas leis do planeta nosso.
na engenharia física, na engenharia espiritual, mas essa de Jesus, ele estava dormindo, os apóstolos acordam, mestre, nós estamos a um ponto de se eu sobrar, o barco vai virar, nós vamos morrer afogados, acorda, mestre. Jesus acorda, bom, acho que ele não acordou assim, quem acorda assim sou eu. Jesus acorda e fala, por que vocês estão preocupados? Não, mestre, olha aí, o mundo está acabando d'água, está virando tudo. Então Jesus tem uma frase, se a gente pudesse ver isso, né? Se a gente pudesse ver isso, Jesus fala assim, se dirige ao mar e ao vento e às águas e fala para elas que deviam se aquietar. Aquietem-se! E o mar serenou e o vento virou brisa. Um domínio que Jesus tinha sobre a natureza, está lá no Novo Testamento. O caráter progressivo do Espiritismo e por aí afora. É muita coisa para a gente ignorar. Por último e por fim, e definitivamente por fim, uma passagem que eu já devo ter contado aqui, que mostra o quanto nós somos influenciáveis e influenciados pelos espíritos que nos cercam. Segundo Leon Denis, quando nós estamos fazendo uma leitura edificante, uma leitura do Evangelho, ou uma obra espírita, ou não, mas edificante, nós somos cercados, acompanhados, assistidos por, ele fala, uma nuvem de espíritos. Deduz-se que também por espíritos ruins, quando a gente está com leitura menos digna. Mas uma passagem é o seguinte, não, vou poupá-los. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.